pergunta pra gente aí. Falaram da Bianca aqui, quem foi? Cássio Santa Bárbara dos Santos falou: Bianca é uma atriz fenomenal, seu papel em Irmã Dulce foi incrível. Obrigada. Fale. O pessoal que estava perguntando sobre a profissão deles, que vocês iam falar, como que era a vida deles antes do acontecimento. Bom, no caso da Jatobá, ela tava numa faculdade de Direito, mas quando ela conhece o Alexandre, ela acaba engravidando e aí ela acaba largando os estudos. E no momento que tudo aconteceu, ela tava cuidando da casa, né? Imagina, tinha recém tido um bebê, tava ainda já era o segundo filho dela, então... Um intervalo de tempo... Bem curto, assim. Então eram três crianças, Há uma suspeita de depressão pós-parto, né? Sim. Isso tem vários relatos até dos remédios que ela estaria tomando pra isso. Nesse momento também. O Alexandre, ele também... acho que eles se conheceram na faculdade, né? Na faculdade de Direito, foram colegas. E... Eu não consegui entender se ele de fato se formou. Eu ouvi versões que ele se formou e eu ouvi versões que ele abandonou, que teve que abandonar o curso. Ele não estava trabalhando, né? Porque fica muito claro a dependência financeira dos pais. Parece que ele teve um negócio de roupas de material de surf, que também não deu muito certo. Ele tá até com uma camisa meio yin-yang na noite, né? Mas sim, tem uma dependência, né? Financeira da família, assim. Acho que os dois, né? Os dois viviam. E a família da Jatobá é um pouco menos abastada que a família dele, então tem um pouco uma diferença aí também. E aí, talvez essa relação aí de quem estava dominando quem, por mais que talvez ela tivesse uma relação, tivesse uma dominação sobre ele ali no dia a dia, né, pelo que a gente estudou, essa estrutura que a família dele tinha, né, ou tem, era também de fato algo que fazia ele ter uma dominância, né, maior sobre ela, assim, ele e o aparato que a família trazia, né. Tanto que os advogados dela são bancados por ele, pela família dele. A segurança dela, né? Provavelmente foi bancada pela família dele. Sim. Lá vem a dona Iraís de novo. Não, eu, quando acompanhei o caso, vocês falam da dependência de um do outro para o casal. Mas o pai dele, eu acho que tem uma função tão grande, porque ele é que determinava o que realmente tinha que fazer. Então, o primeiro telefonema foi para ele. Ele era meio O pai dominava, não só bancava, não só financeiramente, mas durante todo o processo, eu não sei, eu acho que ele que orientou, sabe? Eles fecharam, na minha opinião, de acordo com o que o pai, que é um advogado e tal, determinou. É isso que eu sempre achei. Você acha isso também? Eu acho que isso é mais uma camada de mistério. O crime que é mais cercado de mistério é o crime do casal Nardoni. Então eu acho que essa vem mais uma camada de mistério. Como eles não são confessos, aí fica nesse campo das hipóteses. Mas tem uma teoria também que eles tiveram 2 trocas de advogados, né? Porque quando começou tudo isso, era o que o síndico fala, que tá gravado, ele fala: tem ladrão no prédio, jogaram a menina lá de cima. Essa é a ligação pra polícia ir pro prédio. Então, quando se chega lá, não é direto, eles não são suspeitos. Então, o tratamento, tudo, não é pra isso. A polícia sobe no apartamento, entra lá, ou seja, a cena do crime já foi ali contaminada. Eles mesmos, nas relações, nas coisas ali, o advogado que eles pegaram parece que foi um menino lá meio estagiário, lá que trabalhava com o pai, não era um mega advogado de defesa gigante, não sei o que, com tudo já preparado. Então, a própria entrevista pro Fantástico, não sei se foi a melhor estratégia, com pessoas que não falam bem com a imprensa, tanto é que depois dali não falaram mais. Então tem um monte de coisas que foi uma sucessão eu acho, de eventos que geraram essa... E eu acho que tem a ver com isso que a sua mãe falou, do pai dele. Orientar e talvez não orientar tão bem, aí se meter numa coisa que não, tipo, talvez vira uma situação meio complicada. Mas o fato é que eles realmente nunca mudaram o discurso ali, né? Sim. Aí fica isso, fica no campo... é fato, uma criança foi jogada da janela
Fato número 2. Não se tem nenhuma evidência de que entrou uma pessoa estranha que a Mas teve família... aquele cara que primeiro falou que viu alguém, depois falou que não viu mais. Então... Tem. Mas, tipo, não tem... Por exemplo, se entrar uma Ele pessoa... botou um testemunho e depois tirou. E pode isso? Pode, né? Pode. Mas se entrou alguém naquele apartamento, tipo, a perícia descobriria, porque tem digital, fica digital. Então, mas fica... acho que é aí que deu essa ferrada na cena do crime, que tinha digital dos Dos policiais. policiais, Tinha muita digital, muita de outras Que não eram pessoas. deles. E aí ficava meio. E tem também uma evidência que a marca da tela, né? A tela de proteção, ela fica empoeirada, né? Ela vai ficando preta. E aí, como ele corta, aí que ele se aproxima da tela. Mas você não acha. Marcou. O que eles alegam é que ele tem o pé dele na cama e a tela na camisa, né? Isso diz que foi ele que jogou. Só que vamos supor, se você chega em casa, você deixou sua filha e ela não tá mais lá. E você vê um furo na janela. Qual é a primeira coisa que você faz? Você vai pisa lá. na cama e E aí sim você se encosta na rede pra ver. Foi a versão que ele deu. Essa é a versão dele, que também é a mesma. Isso que eu falo, a mesma prova, o mesmo fato, com duas versões diferentes. Tipo, pra gente que estudou, era o tempo inteiro assim, falando, cara, um fala isso, o outro fala isso, o cara isso fala isso. Que era muito desafiador. Pra e gente muito trabalhar essas interessante, né? coisas. Interessante, Muito tipo, cara, pra desafiador dramaturgia isso é compor, ótimo. Pra dramaturgia, pra nossa composição, Isso é muito essas bom. lacunas, essas contradições, É. eu acho que foram um grande desafio, ao mesmo tempo alimentaram esse trabalho de composição Sim. num lugar de muitas camadas, de múltiplas camadas, de muitas perspectivas. Assim, a coisa não fica chapada E num lugar diversifica só. também. A gente mostra uma cartela de crimes, aí você vai dar uma diversificada. Você tem os que já confessam, aí na hora o que torna as cenas, que tem muita na série, cena dos encontros desses criminosos com os psicólogos dentro da penitenciária, e aí o fato deles nunca terem confessado enriquece mais a cena ainda. Né? A gente escutou tudo, eu escutei advogados que têm certeza Pra de que vocês, foi e vocês- certeza que não. na cabeça de vocês têm que definir se eles são culpados ou não antes de fazer o personagem ou não precisa? Eu fiquei trabalhando nessa dúvida, porque eu ficou acho bem tudo nesse- muito. Não, o que eu tô falando é assim, eles Não, sabem. e não numa posição de como a gente imagina, não sobre isso, né? Sobre o trabalho da composição. A dúvida, a contradição, ela Não, mas isso é o que instaura um vocês queriam lugar. mostrar, mas eles sabem se eles são culpados ou não. Sim, o que eu trabalhei foi. Porque eu acho que um segredo tem. Seja ele qual for. Mentira tem. Alguma mentira. Isso eu sinto que tem algum ocultamento. Eu sinto pessoas ocultando coisas. Seja esse acordo, tipo, olha, não abre a boca, porque senão eu não vou te pagar, não sei o quê. Sei. Seja foram eles e a gente tem que esconder isso. Seja não fomos nós, mas agora a gente tá nessa lambança, então agora você vai presa. Não sei. Mas ocultamentos tem. Então eu trabalhei alguém que tá ocultando alguma coisa. Porque é o que eu vi nas entrevistas ali. Alguém que tá com medo e ocultando coisas. Que não pode falar e que quando fala... Enfim, foi o que aconteceu. Olha como o próprio Salada falou dela. Eu acho que essa percepção é da entrevista do Fantástico. Que ela interrompe ele, ela fala meio mais alto, ela tá nervosa. Tipo, uma pessoa que não foi treinada pra falar com a imprensa. Mas e eu ainda acho mais isso. o assunto que ela tem que falar, né? Eu Mas trabalhei, eu eu fui mesmo nesse lugar da contradição, assim. Contradição, porque exato, tem o roteiro, ele reproduz, né? Ele conta a versão oficial do inquérito, Ministério Público. do Ministério Público. Então, o roteiro ele já tá levando numa direção. E você não pode colocar juízo de valor, senão atrapalha, né? E aí eu posso levar para exato. uma outra direção, porque eu não tenho como contrariar o roteiro, né? Eu tô falando aquelas palavras, tô seguindo aquelas linhas, aquele pensamento. Então, em alguns momentos eu ir numa outra direção na minha atuação, eu também crio um atrito e isso traz uma profundidade maior, né? Uma tensão maior. E as falas todas são, não fiz nada. Ela fala o tempo inteiro isso. Ele fala, ela fala. Mas tudo que tá no entorno mostra que assim, foram. estão negando, estão mentindo, estão sustentando uma mentira, mas foram os dois. Foram eles, tá a prova aqui. Estão olha, condenados aconteceu por assim. isso, Estão né? condenados. Mas não deixa dúvida. Não tem dúvida, assim. foram condenados. E a gente reconstituiu a cena do crime deles sendo fiel à denúncia do Ministério Público. Inclusive, eles fizeram até um vídeo. Acho que a gente mandou esse vídeo pra vocês, né? Um vídeo, uma animação. Eles fizeram. A E versão no do Ministério documentário Público. da Netflix também tem né? detalhe isso. Porque Ups, pode falar isso, né? Pode. Porque assim, o que eu acho eu acho essa dúvida, né? Diz, inclusive, que a dúvida é um elo mais poderoso do que a certeza. E você jogar com isso É sobre isso, eu acho, sabe? Sim. Tipo, não é sobre dar resposta. Nós, como artistas, estamos aqui pra jogar pergunta. E si, né? Tem aquele filme, né, clássico, né, americano, que chama Dúvida, né? Que é baseado numa peça.
Que é sobre Da Meryl Streep, se um padre cometeu um abuso ou não. E você fica o tempo inteiro... Foi, depois não foi, depois... O que eu só não queria fazer como interpretação, eu não queria que ninguém sentisse, tipo... Porque normalmente você é treinado como ator a fazer alguém torcer pelo seu personagem, ou ter pena do seu personagem, ou ter empatia pelo seu personagem, que é o herói da história, né? Normalmente é assim que a gente ensinam a gente um roteiro. Só que nesse caso, não foi por aí que eu fui. Eu não acho que tem que ter empatia numa situação dessa, não acho que tem que ter pena. Eu não quero que ninguém fale, ai, tadinho da Jatobá que tá lá. Não, alguma coisa, como o Ulisses falou, né? Uma criança, isso pra mim é muito sério, uma criança morreu ali. É muito trágico. Então, mas assim, como o Lucas falou, a gente teve que trabalhar essa contradição, né? Quando jogo aquela água nela, eu digo bem feito. Como telespectador, tá? Claro. Mas a reação deles é relatada pelos policiais, para todo mundo, quando eles são abordados e que a filha tá lá, como que é? Eles estão chorando? eles Então, estão tu sabe, desesperados? eu acho que eu já até contei isso aqui. Quando. Não, eu sei que contou, mas é que o pessoal que tá assistindo agora... Não, sabe, então. Quando a morte da criança foi num domingo. Foi no domingo. À noite. Domingo à noite. Não era de sábado Iniciozinho. pra domingo, não era isso? Não, era domingo. Era domingo. Aí, eu fui em 2008. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Eu morava em Brasília. Eu trabalhava no Correio Brasiliense. Eu tinha chegado uma semana antes como correspondente. E aí eu não conseguia emplacar nada no jornal. Nada, porque... Enfim. E aí, eu ficava procurando. E aí eu ouvi na rádio CBN que uma criança tinha caído do 6º andar. Aí eu liguei para minha chefe, que estava de plantão no domingo. Eu acho que agora eu finalmente vou emplacar alguma matéria aqui de São Paulo. E o jornal ele tinha uma coluna de curtas, que saía as matérias principais e várias notinhas assim, numa coluna separada. E aí ela disse, olha, corre para lá então que tá quase fechando o jornal, tá? A edição tá abaixando. E eu corri para lá. Primeira, eles já tinham levado a menina. E aí já tava lá fazendo um merchan pro Salada. A fita amarela já tava lá. Tava isolado. Né? Que é o nome do livro dele, já tava lá e tal. E a imprensa tava pra cá. E aí eu vi um homem, tava a polícia, já tinha muitos populares ali. Aí eu via um homem que ficava apontando, falando com o policial, ele apontava pra cima, apontava pra baixo, mexia os braços. E aí eu falei, esse cara que sabe o que aconteceu, tá explicando, eu preciso falar com ele. Aí eu virei, que eu tava do lado daqui, da fita amarela. Eu perguntei pra um policial, quem é aquela pessoa? É o pai da vítima. Aí já me bateu uma estranheza, né? Porque se a tua filha... Vamos pensar na tese dele. Jogaram a minha filha pela janela. Não fui eu, foi alguém. Mas o cara tava tranquilo. Ele explicava de uma forma assim bem didática e tal. Parecia que tinha caído um vaso de planta lá de cima. E aí eu não acreditei que era o pai da menina, mas enfim. Aí daqui a pouco chega um carro preto, desce uma mulher desse carro amparada por 2 homens. A mulher não conseguia nem andar assim, ela era praticamente carregada. E ela chorava, essa cena ficou muito marcada pra mim. Ela chorava com a boca aberta assim, sem emitir som nenhum. Era uma coisa desesperadora. E aí eu fiz essa comparação, o estado emocional de alguém que acaba de perder um ente querido de forma trágica. E a psicologia explica isso, o impacto emocional de alguém que perde uma pessoa muito querida de forma trágica é muito maior do que alguém que perde uma pessoa querida com uma doença que se internou, tem toda uma preparação, a pessoa já está ali correndo um risco de morrer. E o Alexandre Nardoni ficava frio, assim, completamente frio. E aí eu lembro, a minha chefe na época era a Ana Paula, a gente é até amigo hoje em dia. Aí eu liguei pra Ana Paula, de lá, pra passar a notinha e tal. E aí, o que é? Não, você é fofo. E aí eu liguei pra Ana Paula, falei, Ana Paula, mandei a curta, falei, cara, tem uma coisa estranha aqui. Aí contei isso, né? A forma muito fria que o pai explicava como a criança tinha caído. E aí a Ana Paula falou assim, lá vem tu dizer que o pai jogou a criança pela janela. Eu falei, não tô falando nada disso, tô só te dizendo. Só que aí é isso que vocês falaram, eles ficaram por um tempo, a tese, eram as matérias que saíam nos jornais, Era de um... que alguém tinha entrado ali e jogado
Mas aí logo... Que alguém queria jogar, Pois né? é, e não é... Não faz sentido. Eu essa até história. acredito que tenha uma pessoa, uma pessoa louca que vai jogar alguém pela janela. Eu até acredito, mas o que eu não entra na minha cabeça é como é que essa pessoa entra num apartamento estranho. É igual eu entrar na tua casa e saber onde está guardada a tesoura. Não sei, eu vou ter que abrir mas um na monte. cozinha tem que ter uma tesoura também. Não é um objeto assim impossível, É. né? Uma faca, uma tesoura. Foi com faca e tesoura. Ele Foi- levou os dois. tentam, É, tentou com tudo, assim. Foi uma Mas coisa aí, meio aí desesperada. tudo bem, beleza. O ladrão. Qualquer outra versão, né? É muito difícil. Mas por que jogaria uma criança? Não faz sentido. Mas não faz sentido nenhum, nem eles É. mesmo jogarem a criança. Não faz sentido E nenhum, cortar nem uma ninguém. rede, É. assim, um negócio assim. É tipo, difícil. Imagina, se tem uma coisa que o ladrão, eles têm empatia com criança. Tanto que nas penitenciárias, qualquer penitenciária aqui do Brasil, as pessoas que estão condenadas porque mataram criança, Oh. porque estupraram criança, Nossa, esquece. essa pessoa ela tá com a sentença de morte na cadeia. Por isso que elas vão para a mesma penitenciária. Então, se eles, o ladrão que entra para roubar, ele não vai fazer isso com uma criança, de jeito nenhum. É, Se ele encontrar uma criança ali, é capaz dele passar a mão na cabeça da criança e sair da casa. Ainda cortar. É muito Porque estranho. a pessoa tem que estar com um muito desejo muito grande de matar uma criança para se dar o trabalho de Pois é. cortar uma tela. É muito difícil de acessar essa mente, né? Quando a Por isso gente que nosso gravou a trabalho cena, eu não começa- conseguia entender as coisas. Como que Tipo, a te acessa sequência de eventos não fazia Tem sentido um pra mim. chacoalhão no sofá, não tem uma coisa que bate a cabeça, não tem alguma coisa assim? Eu lembro tem uma versão de que ele pega e joga ela no chão com força, e ela rompe o cóccix, assim, mas a gente não seguiu. Eu não sei se isso é uma versão oficial, Mas foi alguma versão Na verdade, Isso é ele ia jogar no sofá e erra e sai, cai no chão. Ah, é. Porque tu tá imaginando o desespero que deve ser, né? Inclusive, eu acho que é um dos prólogos assim, mais complexos. Mas deve ter sido mais difícil de gravar também. Mas é porque a perícia é que nem quando você vê, sabe, coisa no avião, do tipo, bote a máscara de oxigênio. Sei. As imagens da perícia, as simulações são lentas, né? Tipo, pega, joga. Tipo. É. Aí a gente, como ator, falou, cara, Não é assim. não é claro. assim. Um avião tá caindo, ninguém tá botando a máscara. Também deve ser, tipo, desespero. Sim, desespero. Então é um caos. Algum caos ali rolou. E nesse, o que mais se alega é isso, que alguma coisa aconteceu, algum acidente, a ideia era meio que eles achavam que ela estava morta e aí acharam que essa era a melhor forma de, sei lá, Forjar de uma forjar outra alguma situação. coisa. Outra É o Ele que, não tava é, morta. não tava. Não E tava. sabe o que nesse caso o que mais mexe comigo é que a ambulância demorou uma meia hora pra chegar. Putz. Ela tava com vida quando a ambulância chegou. Isso pra Mesmo mim é o depois que da queda. isso pra mim é o que mais me Quando a Foda, mãe menina chega, ela mas a tá- mãe da menina é. chegou Todo antes mundo da chega ambulância, antes. chegou antes da ambulância. É. todo mundo chegou antes. Mas não porque demorou pra ligar. É porque demorou mesmo a ambulância ou porque demoraram pra ligar? Aí eu já não sei. sabe, né? Mas, gente, eu acho muito O vizinho ligou difícil pra essa polícia imediatamente, criança falando que a criança caiu, sobreviver. deve ter acionado ele. Eu acho muito difícil essa criança sobreviver, mesmo se ela fosse resgatada. Eu não sei, porque- mas essa parte sempre me. Mas aí, é Qual foi o isso. andar? Sexto. Sexto andar. 5 anos de sexto Mas ela andar. cai na grama, tem É. alguma coisa que dá uma. Ela tem, cara, essas camadas, esses desdobramentos, essas interrogações, né, que são várias. Eu acho que isso que faz a jornada desse casal na série ser mais complexa, ser interessante e destoar das outras. Tipo, o legal de escrever essa série é isso, que cada... A gente não tinha coisa resolvida, né? A gente ia cada dia pro set, a gente ia assim, Nossa, vivendo esse conflito, né? Vivendo essas E contradições. vocês conseguiram alcançar isso, né? Levar essas dúvidas, essas complexidades, que eu acho assim, é o grande segredo que une esse casal, né? Tem um segredo. E que não necessariamente a série vai esclarecer, Um né? vínculo, um pacto, né?